eu creio que vai ser um momento novo sobre a nossa vida, um momento novo sobre a nossa nação, um momento novo do agir de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: operando eu, Senhor, quem pode impedir? E eu tenho a certeza que este Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. E eu gostaria de orar, mas antes de nós orarmos, eu quero ler o verso a qual nós vamos estar, a partir desse verso, nós vamos estar meditando nesta noite, amém? Jeremias no capítulo 33, no verso de número 3, diz assim: clama a mim e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes, amém? Clama a mim. Deus está convocando a igreja, Deus está nos convocando neste momento a orarmos, a intercedermos, e eu gostaria de orar nessa hora pelas nossas famílias. Eu gostaria que aí no seu lar, você que está nos assistindo, você coloque a sua família diante de Deus, apresente a sua família diante de Deus. Eu sei que muitas vezes as famílias estão sendo bombardeadas, eu sei que o medo tem tentado assolar os corações e as mentes, mas na autoridade do nome de Jesus eu quero orar, eu quero repreender este medo que tem tentado entrar no teu lar, que tem tentado entrar na tua vida, tem tentado assolar a tua mente e o teu coração, mas é na autoridade do nome de Jesus que nós vamos orar, e nós vamos apresentar a tua casa, a tua família, que Deus esteja guardando de uma maneira muito especial, que o sangue precioso de Jesus esteja sobre a tua porta, como marca sobre o teu lar, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus lá em Êxodo, que quando o anjo da morte foi passar ali naquelas casas, onde havia o sangue da aliança, ele não entrou, e a morte não teve o poder e a autoridade para entrar. E eu quero orar pela tua família, eu quero apresentar a tua família, e a palavra de Deus diz assim: clama a mim, eu vou te responder. Deus está ansioso por trazer respostas ao teu coração, em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar neste momento, Deus, famílias que se encontram, Deus, neste momento, Senhor Deus amado, num novo tempo, num novo momento, Deus amado, mas creio que este momento, que este novo tempo, é o tempo do teu agir, é o tempo do Senhor se mover, Deus, de uma maneira tão especial, quebrando cadeias, grilhões, amarras, Deus amado, fazendo com que, Senhor Deus, o teu Espírito se mova de uma maneira tão especial, trazendo um novo tempo, Senhor, para as nossas famílias também, Senhor, um tempo, Senhor Deus amado, não somente de descanso juntamente com os nossos ali em casa, mas um tempo de oração, um tempo, Senhor Deus, de relacionamento, um tempo, Senhor Deus, do mover do teu Espírito, onde cadeias e grilhões serão quebrados, em nome de Jesus, Senhor. E o medo que assola este coração, esta família, Senhor, seja na área financeira, seja na área da saúde também, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, este medo que tem tentado roubar e saquear o sono desta vida, dessa família, Senhor Deus amado, mas é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nós declaramos a vitória, pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Senhor. Por isso nós te pedimos pelas famílias, Deus, abençoe, Deus, as famílias, Senhor, que as famílias sejam abençoadas de uma maneira muito especial, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que receba da tua parte a instrução, a orientação devida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. A palavra que nós queremos discorrer nessa noite sobre oração é essa palavra de Jeremias no capítulo 33, quando Jeremias ali, naquele momento, ele estava enfrentando um momento muito difícil, momento a qual o reino da Babilônia, através do seu líder maior, Nabucodonosor, estava vindo de encontro àquela cidade, a Jerusalém. E no capítulo 33 diz assim, que no verso 3 que nós lemos, o Senhor dizendo: Jeremias, me invoca,
eu vou te responder. Jeremias, me clame, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. E eu tenho certeza que neste momento, nós queremos falar nessa noite sobre a oração que move a mão de Deus em milagres em meio às crises. Eu tenho a certeza que começa por este momento de oração, este momento de intimidade com Deus, este momento de entrar no teu quarto, falar com teu pai em secreto, e Ele vai te ouvir, porque este momento é o momento de intimidade. Quando nós temos este momento de intimidade, de entrarmos no nosso quarto, ali nós nos despimos de tudo aquilo que cobre as nossas vidas, de toda aquela aparência talvez de uma certa espiritualidade que faz com que muitas vezes nós não alcancemos ou cheguemos até Deus, mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor é o caminho, sobremodo excelente. É por este caminho nós vamos entrar no nosso quarto, na nossa intimidade com Deus, nós vamos falar com Ele, e o Senhor vai nos revelar, com certeza, neste momento, coisas grandes, coisas ocultas que nós não sabemos. E é interessante porque neste momento a oração, ela tem que ser fundamental para que nós possamos experimentar essa ação de milagre da parte de Deus em meio à crise. Mas a oração, ela não caminha sozinha, ela tem que caminhar lado a lado com a palavra, tem que caminhar lado a lado com a palavra, como num barco daqueles de remo, que você vai remando, e à medida que você rema com um, e você rema com outro, você vai tendo norte, tendo uma direção específica. Mas se você fica somente com um remo de um lado, você simplesmente vai estar rodando. Mas quando você coloca os dois remos e você prossegue dando uma abraçada de cada vez, esses remos vão te conduzir numa direção correta, para que você possa atingir o alvo proposto. Então Jeremias estava falando isso, olha, é necessário que haja clamor, é necessário que haja oração, que haja um mover sobrenatural de Deus sobre a igreja neste momento. Mas associado a isso, lá em Jeremias, no capítulo 29, voltando algumas páginas, capítulo 29, no verso de número 10 a 14, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vou mudar a vossa sorte. Mas para que a oração possa, neste momento de crise, ter realmente, vislumbrar esses milagres da parte de Deus, nós temos que ter associada a palavra de Deus. Como no verso que nós lemos, o primeiro verso, assim diz o Senhor. E como é que Deus fala? De que maneira Deus fala? Deus fala através da sua palavra. Medita nessa lei de dia e de noite, para que te vá bem, para que faça prosperar o teu caminho, e tão prudentemente você possa se conduzir. E o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso. Deus quer que no meio da crise nós possamos experimentar os milagres que vêm da parte dele, mas que nós possamos ter em mente que a oração e a palavra são fatores fundamentais em todo este processo. E eu quero te convidar a essa prática. Você que está em casa, você que está trabalhando em casa, ou você que está em férias coletivas, não importa, você que tem ali um momento maior ali na sua casa, separe um tempo maior para meditar nessa palavra, separe um tempo maior para orar, para interceder, para se colocar diante do Senhor, porque Deus vai se revelar através da sua palavra. Deus vai se revelar através da oração de uma maneira tremenda. Ele diz: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas o que acontece é que Jeremias estava num momento muito adverso,
O momento a qual ele estava enfrentando é muito claro no capítulo 33, e é o segundo ponto que eu queria falar, é o segundo momento que eu queria deixar com você, é que nós devemos crer, independente das circunstâncias. A oração e a palavra é fatores fundamentais em todo esse processo, mas a segunda coisa, nós devemos crer que, independente das circunstâncias, Deus tem o comando e o controle sobre todas as coisas. Independente das circunstâncias. Por quê? Lá no verso de Jeremias 33, no verso 1, diz o quê? Diz assim: veio a palavra do Senhor. A quem? Quando o quê? Ele estava onde? Ele estava encarcerado. Ele estava no momento longe, longe ali da sua casa, longe do conforto do seu lar. Ele estava ali aonde? Estava preso, estava aprisionado, ali encarcerado, no pátio da guarda. E diz a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor. Todas as circunstâncias eram contrárias, todas as circunstâncias as quais nós estamos vivendo, o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, são circunstâncias adversas, mas Deus não perdeu o controle. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e neste momento a sua palavra não está trancafiada num cárcere, não está presa dentro de lares, ela tem atingido lugares longínquos, em nome de Jesus, através das plataformas digitais, ela tem ido e tem alcançado muitas vidas, e eu creio que essa palavra, ela vai operar com poder e com autoridade. Ainda nesses dias, nós vamos ver muitos milagres ocorrendo em nome de Jesus. Mas lá em Jeremias mesmo, no capítulo 32, voltando um pouquinho, um capítulo antes, no capítulo 32, no verso 1, Jeremias ele estava preso, aprisionado ali no pátio da guarda. Mas como isso aconteceu? E aí você vai entender, quando você lê no capítulo 32, diz assim, a palavra, no verso 1 e 2, assim, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Ora, neste tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu o que o Senhor disse, que entregaria essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomaria? Então Zedequias, diante daquela palavra profética que foi dada por Deus ao profeta, que naquele momento era o profeta que foi designado por Deus para trazer a revelação, ele disse: Zedequias, o Senhor vai trazer sobre essa nação, sobre este reino, o reino a qual você comanda, o Senhor vai trazer este momento a qual o rei da Babilônia vai vir, e ele vai levar vocês cativo, ele vai levar, porque o povo tinha se afastado, o reino do sul, que estava ali, sendo representado ainda por Judá, que era a capital religiosa do reino de Judá, ele ainda estava sobrevivendo diante de tantas ideologias errôneas, religiosas, que adentraram e destruíram as demais tribos. As demais 10 tribos do reino do norte haviam se perdido em meio a culto a deuses estranhos, e de repente o próprio reino do sul, mediante aquelas duas tribos, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, estavam ali servindo ao Senhor, mas de repente começou a entrar coisas estranhas, começou a entrar profetas falsos, enganando o povo. Então Zedequias, quando recebe uma palavra da parte de Deus, uma palavra de orientação, uma palavra que era uma palavra dura, mas uma palavra vinda da parte de Deus, e ele não aceitou, e o que ele fez? Ele aprisionou a Jeremias. Ele achou mais fácil colocar na prisão Jeremias. Mas, meu irmão, eu quero que neste momento
Você se levante como um homem ou uma mulher de Deus e tenha certeza que tudo que está acontecendo nos nossos dias já foi trazido por revelação da parte de Deus. Foi trazido de uma maneira tremenda pela parte de Deus, que diz que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria, que Deus enviaria muitos sinais para demonstrar o seu poder e a sua autoridade, que Ele é Senhor supremo de todas as coisas, que Ele reina, Ele continua reinando hoje de uma maneira tremenda, independente das circunstâncias. Ele é Deus. E Zedequias não aceitou aquela situação. O reino da Babilônia estava cercando ali Jerusalém, não havia entrado ainda e tomado Jerusalém, mas estava cercando, e era dessa forma que o inimigo vinha. E nas guerras antigas, eles entravam e eles tomavam o psicológico dos reinos, e de uma maneira psicológica, eles aprisionavam, as pessoas, e o diabo ele vem para fazer isso, para matar, para roubar e para destruir. Ele tenta roubar e saquear, e nesses dias não é diferente. Eu tenho a certeza que o diabo tem tentado aprisionar vidas através das suas mentes, tem tentado aprisionar vidas através do medo, da insegurança, mas a autoridade do nome de Jesus, hoje você vai deitar, hoje você vai dormir, hoje você vai descansar, porque o Senhor forte e poderoso nas batalhas, é Ele que tem o comando e controle sobre todas as coisas. As circunstâncias não são maiores do que Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração, e é isso que Jeremias tinha no seu coração. Ele não se deixou levar. Ele poderia trazer ao rei Zedequias uma palavra bonita, uma palavra agradável, mas ele trouxe uma palavra vinda da parte de Deus, que o juízo viria, e que Deus traria o juízo sobre o reino de Judá, e Deus cumpriria essa palavra, porque o juízo de Deus tem um tempo determinado. E o tempo determinado eram 70 anos. Eram 70 anos que eles passariam no cativeiro babilônico, mas Deus já estava vendo além. E da mesma forma a qual nós estamos vivendo esses dias, Deus vê além deste momento que nós estamos vivendo. Deus vê além dessas circunstâncias, porque Ele é Senhor de todas elas. Ele é o Senhor forte e poderoso. Então nós devemos crer, independente das circunstâncias, meu amado irmão. A terceira coisa que eu quero falar com você, deixar para você nessa noite, é que tudo isso veio sobre o povo, porque o pecado traz a indiferença, a dureza no coração do ser humano. O pecado traz essa indiferença. Lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 2, o Senhor diz assim, que os nossos pecados e as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. E elas impedem os ouvidos de Deus de ouvir as nossas orações. Não porque Deus não queira ouvi-las, não, mas por causa dos nossos pecados que fazem essa separação. E lá em Jeremias, no capítulo 32 mesmo, no verso de número 30, diz assim, 32, 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as vossas obras, as obras das suas mãos, diz o Senhor. E aí no verso 33 o Senhor diz assim, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu começando de madrugada os ensinava, eles não deram ouvido para receber a advertência. Então nós temos que ter a certeza e a convicção que em todo este tempo as circunstâncias não são maiores do que Deus, porque Deus neste tempo, Deus quer tratar conosco. Deus queria tratar com aquele povo, Deus quer tratar com o povo, com a igreja neste dia, porque o pecado traz indiferença, traz dureza de coração, e era isso que o Senhor estava falando, que o povo tinha virado as costas para Deus, o povo tinha virado as costas para Deus, não somente os seus ouvidos, mas estavam indiferentes, estavam vivendo longe de Deus, mas Deus, que não perde o controle e o comando,
já via lá adiante a cura e restauração. Deus vê além deste momento. Deus não vê apenas o momento do coronavírus agora que nós estamos vivendo, vivenciando. Deus vê além. Deus vê a cura. Deus vê um momento, que vai além. E no verso de número 42 de Jeremias 32, no verso 42, a quarta coisa que eu quero falar é a restauração e a cura. Que a restauração e a cura, ela virá. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou prometendo. Deus promete executar o bem. Assim como Ele permitiu que todo o mal viesse, Deus estava falando: eu vou trazer todo o bem. E o verso que eu gostaria de dar sequência é o verso do capítulo 32, no verso 26. 32, volta um pouquinho, no verso 26 e 27. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Haveria coisa demasiadamente difícil para mim? O Senhor diz que Ele é o Senhor de todo o ser vivente. O Senhor é o Senhor de todas as nações. Ele criou todos os seres humanos. Ele tem o comando e o controle. Ele conhece o DNA de cada ser humano. Cada ser humano tem um DNA único e particular que o Senhor, o Deus Criador, conhece. E a palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor, trazendo uma palavra a Jeremias, dizendo: eu sou o Senhor deste momento. Eu sou o Senhor deste momento, e sendo o Senhor deste momento, eu tenho poder e autoridade para trazer a restauração e a cura no momento em que eu quiser. É Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, meu amado irmão, e nós temos que ter isso no nosso coração. E lá em Jeremias, no capítulo 33, um capítulo adiante, no verso de número 6 a 8, o Senhor diz assim: eis que lhe trarei a ela saúde. Deus está falando sobre aquela cidade, sobre Jerusalém que seria tomada, e que durante 70 anos estaria sob o domínio do povo babilônico. O Senhor diz assim, que quando passasse aqueles 70 anos, o Senhor viria com essa palavra profética: eis que lhe trarei a ela saúde e cura, e o sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e edificarei como no princípio. É como se Deus dissesse: eu vou edificar como no princípio, porque lá no princípio era Deus, quando não havia nada, e Deus disse: haja luz, e houve luz. É Deus chamando para Ele o começo e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim. E Ele usa isso para dizer: eu tenho o comando e o controle. Assim diz o Senhor. O Senhor trazendo, e Ele diz assim: eu vou trazer a essa cidade, eu vou trazer saúde, eu vou trazer cura, eu vou revelar a abundância de paz, eu vou revelar a abundância de segurança, meu amado irmão. E nós vivemos uma crise, meu amado, crise na área da saúde, crise na área da segurança, crise num momento de violência tão grande, mas o Senhor diz: eu vou trazer saúde, eu vou trazer paz, e eu vou trazer segurança. É o Senhor poderoso. E para finalizarmos, em meio à crise,
Eu quero que você planeje. Eu quero que você planeje. Eu quero que você sonhe. Eu quero que você não desista, meu amado irmão. Talvez você começou este ano cheio de planos, sonhos, e você começou a projetar, e de repente tudo isso que está acontecendo fez com que você parasse, ou até mesmo abortasse alguns sonhos. Mas eu quero que você nesta noite tenha isso no seu coração. Deus realiza sonhos, e realiza sonhos em meio às crises também. E lá no verso do capítulo 32, no verso 14 e no verso 15, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma essa escritura da compra, tanto selada como aberta, mete-a num vaso de barro, para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus estava falando para aquele povo que em meio até àquele momento de crise, em meio àquele momento a qual eles estavam vivendo, eles teriam que sonhar. E Deus diz: compra, assina a escritura, compre, faça com que os seus sonhos sejam realizados. E de repente o Senhor ordena a Jeremias que compre, no meio daquela crise, compre um campo. E ele vem, e a Bíblia relata aqui, quando ele compra esse campo, ele assina as escrituras ali, e ele, de repente, no verso 25, diz assim: contudo, ó Senhor, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Quem eram os caldeus? Eram os babilônicos, eram aqueles que estavam cercando Jerusalém. E no meio daquela crise o Senhor falou: não deixe de sonhar, não deixe de sonhar, porque eu sou poderoso para realizar sonhos, e os meus sonhos vão além das circunstâncias. E o Senhor estava dizendo: Jeremias, compra. Aí Jeremias fala: Deus, mas contudo nós estamos vivendo no meio de uma crise. Será que eu estou ouvindo a voz realmente do Senhor? E aí, no verso 26 do capítulo 32, a resposta de Deus. O Senhor dizendo: então veio a palavra do Senhor a Jeremias: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Jeremias, eu sou o Senhor, eu comando todas as coisas, eu comando este momento, e eu quero trazer sobre você cura e restauração. E lá no capítulo 33, no verso 10 e 11, Jeremias 33, assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz do júbilo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem oferta de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. O Senhor fala de restauração, o Senhor fala de cura, o Senhor fala para nós nessa noite: não deixe de sonhar, não deixe de planejar em meio à crise, não deixe de sonhar, não desista. E eu gostaria de orar nessa hora, mas que no teu coração, como no verso de número 11 do capítulo 33, diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que haja gratidão no nosso coração, que haja gratidão em meio a essa crise no nosso coração, de que Deus tem o controle e o comando sobre toda ela, em nome de Jesus. Aí no seu lugar, na sua casa, feche seus olhos, fala com Deus,
Coloca aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que tem afligido o teu lar, as tuas inseguranças neste meio das crises, em meio às crises as quais nós estamos passando, ou você esteja passando. Confie ao Senhor, coloque ao Senhor aquilo que aflige, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Deus, eu quero colocar essa vida diante do teu altar. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem poder e autoridade, Deus, para aplacar, Deus amado, deste coração toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que tem tentado roubar e saquear a esperança deste coração. Nós estamos num culto de oração e nós cremos, Deus, que o Senhor pode agir de uma maneira muito especial. Age sobre essa vida, age sobre este coração, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja um mover sobrenatural do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Aí no seu lugar, na sua casa, eu gostaria que você apresentasse o teu coração diante do Senhor. Você que está ouvindo essa palavra ela tem um poder, uma autoridade para mudar, para transformar corações. Ela transformou o meu coração há mais de 36 anos atrás. E eu tenho certeza que essa palavra tem poder de mudar o teu coração e a tua vida. Que em meia crise você possa se achegar ao Senhor. Aí no seu lugar, fala com Deus. E eu gostaria de fazer uma oração. E gostaria que você repetisse essa oração aí no seu lugar. Você que quer receber a Jesus como teu Senhor e Salvador. Hoje é dia de salvação. Senhor Jesus, eu recebo a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero, Senhor Deus amado, ficar perdido em meio às crises que têm ocorrido, ou a crise que está acontecendo. Eu quero nessa hora Te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Traz ao meu coração a paz que excede todo entendimento, que ela possa guardar o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Se você aí no seu lugar, na sua casa, você fez essa oração, escreve lá: eu aceitei a Jesus. Escreve aí, anota. Nós queremos saber, nós queremos se alegrar com você, porque eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai completá-la em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você, talvez nessa noite também, que esteja passando por um momento de enfermidade. Nós temos o Senhor, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que levou, como diz lá no livro de Isaías 53, no verso 4, verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós queremos orar. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja que estão passando por um momento de enfermidades. Lembramos da Ivelise ali no hospital, que o Senhor esteja operando sobre a vida dela. Lembramos da dona Nise lá no hospital. Lembramos de outros também que foge a nossa mente agora, mas aí no seu lugar, se você está enfermo, ou se você tem algum parente enfermo, aí no seu lugar, coloque essa pessoa diante do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos apresentar esta vida diante de Deus, porque nós cremos que neste tempo de crise, o Senhor tem poder para curar também. Senhor, eu quero colocar, Senhor, essas pessoas que estão enfermas diante do Teu altar. Ó Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor.
Venha ministrar cura sobre este coração, Senhor, trazendo restauração sobre essa vida, operando com poder e com autoridade, porque agindo, Deus do Senhor, ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de impedir, Senhor, que essa vida seja curada, que essa vida, Senhor, que está neste leito de hospital, seja levantada, receba vida, receba cura, em nome de Jesus. Que essa pessoa que esteja no seu lar ainda, com essa enfermidade, que esteja assolando o seu físico, receba a cura, a restauração do Senhor. Que essa mente que tem sido bombardeada por pensamentos negativos, por pensamentos destrutivos, Senhor, traz a cura sobre essa mente. Pense nas coisas do alto, busque as coisas do alto, porque eu tenho certeza que o Senhor quer operar com poder e com autoridade sobre a sua vida, sobre este momento. Senhor, opera sobre essa vida, sobre este pedido, Senhor Deus, que está sendo apresentado, Deus, diante do teu altar, Senhor, porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor pode operar de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar por mais um motivo, e o motivo que nós gostaríamos de orar nessa hora é pelas finanças, as suas finanças, para que Deus esteja abençoando a sua vida, você possa neste momento de crise receber da parte de Deus a orientação devida. Seja fiel, meu irmão, em todo este momento ao Senhor, e você vai ver os milagres do Senhor sendo derramados de uma maneira tão especial sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz assim: então se verá outra vez a diferença daquele que serve a Deus. E eu tenho a certeza que Deus neste momento quer realizar milagres na sua vida, para que você seja porta-voz das bênçãos de Deus. Se aí no seu lar você tem passado por um momento financeiro difícil e entrando nessa crise, você está sem perspectiva, fala com Deus agora. Nós vamos orar, nós vamos fazer essa última oração apresentando esse motivo diante do Senhor. Ó Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar a vida de cada um destes que estão apresentando, Senhor Deus, a sua área financeira, Senhor Deus. Estão, Senhor Deus, passando por um momento, Senhor Deus amado, em que estão sem perspectiva, Senhor Deus, de como irão, Senhor Deus, liquidar as suas dívidas, as suas contas. Mas Deus, opera um milagre, Senhor, um milagre, Senhor, sobre essa vida, sobre este lar, Senhor, trazendo, Senhor Deus amado, o mover do Senhor, Deus, que faz com que os céus sejam abertos, Senhor, e que nós possamos experimentar, Senhor Deus, como aqueles que têm experimentado, Senhor do Senhor, Deus, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, os céus sendo abertos, as janelas dos céus sendo abertas sobre essa vida, e que o devorador seja repreendido pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Seja fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele tem sido fiel sobre as nossas vidas a cada momento, em nome de Jesus.